Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Baixe sua cabeça e ore comigo mais uma vez. Senhor, muito obrigado porque a gente tem essa oportunidade tão grandiosa de estarmos aqui e de sermos confrontados pela Tua Palavra. Ó Deus, que a gente possa encontrar hoje a Tua misericórdia, o Teu amor leal, que ela possa marcar profundamente o nosso coração, para que a gente também tenha um coração que seja misericordioso, ó Pai. Um coração que seja moldado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, e que a gente possa mostrar ao mundo o tamanho da Tua graça, o tamanho do Teu amor. Amém. Amém. Meus irmãos, talvez a misericórdia seja o maior desafio dos nossos tempos, da nossa cultura, e talvez a nossa cultura uma das mais difíceis da gente de fato celebrar. A gente vive numa cultura que é muito rasa em misericórdia. Eu queria começar contando a vocês um caso. No dia 17 de julho de 2005, um homem chamado Dylan Hoff, lá nos Estados Unidos, na cidade de Charleston, na Carolina do Sul, ele, por motivações raciais, a gente sabe que nos Estados Unidos, se no Brasil o racismo já é um problema grande, né? Nos Estados Unidos, lá tem um nível maior, como eu disse semana passada, eu comentei um pouquinho sobre isso. As instituições também são divididas, inclusive as igrejas. E ali, numa igreja metodista, em Charleston, uma igreja de negros, esse homem chamado Dylan Hoff entrou armado naquela igreja, e ali ele assassinou 9 irmãos. Talvez vocês lembrem da época, né? As notícias circularam no jornal, o Jornal Nacional só falava disso. E matou ali 9 pessoas negras, 9 irmãos nossos na fé, inclusive o pastor e sua esposa, que estavam ali no culto. E aquele crime foi um crime que chocou o país. Mas esse crime também fez com que a discussão sobre o perdão nos Estados Unidos fosse reacendida. Porque parentes dos homens e das mulheres assassinados foram a público dizer que perdoavam eles como cristãos, fazendo parte de uma igreja cristã. Eles foram a público dizer que perdoavam aquele assassino, que perdoavam aquele homem que entrou naquela igreja, que entrou no seu culto e matou aqueles homens. E aquilo fez com que o debate sobre perdão e racismo nos Estados Unidos fosse a loucura, não é? Afinal, como diz o nosso mote, né? Racistas não passarão. E aí, aquela discussão toda se acendeu. Uma mulher chamada Sabine Birasson, não sei o nome não, Sabine só, escreveu uma reportagem onde ela escreveu, o título da reportagem era: "Vá para o inferno com a cultura do perdão". O argumento deles é de que o perdão é uma fraqueza, de que o perdão faz com que aqueles que perpetraram o mal não sejam punidos corretamente, não tenham as consequências do seu ato sendo pagas ali claramente na sociedade. E esse é um problema muito grande, um caso muito grande, que acendeu. E ali começou a se formar na nossa cultura o que a gente chama de cultura do cancelamento, não é? A gente vive numa cultura que qualquer coisinha, alguém é cancelado. Qualquer motivo, qualquer falha, alguém ele é cancelado. Qualquer fala maldita, e maldita não de maldita, mas de mal falado mesmo, né? Numa rede social, você pode perder sua reputação, você pode ser cancelado. Um dos casos muito curiosos, né, foi da autora de Harry Potter, J.K. Rowling, né? Ela, comentando sobre uma reportagem que falava sobre saúde da mulher, mas não com esse nome, né? Que falava
saúde das pessoas que menstruam, porque a reportagem estava querendo falar dos direitos trans e tal, alguma coisa assim, incluir, mas a J.K. Rowling teve coragem de dizer uma coisa que todos nós pensamos, né? Mulheres que menstruam têm um nome, pessoas que menstruam têm um nome, mulheres. E só de falar isso, ela foi grandemente cancelada na internet. Até hoje, muitas pessoas tentam boicotar os filmes, as séries, os livros dela, simplesmente por essa fala. Afinal, a gente vive numa época em que qualquer coisinha enfurece as pessoas. As pessoas, elas não são capazes de dar perdão às outras. Isso é falta de misericórdia. A gente vive num mundo em que não tem meio termos. A mente do mundo aceita de tudo, não é? O mundo quer que a gente aceite tudo, mas não perdoa nada, não tem misericórdia de nada. No final das contas, a gente vive em um mundo em que falta um olhar de graça, em que falta um olhar de misericordioso. No entanto, o nosso chamado é diferente. O chamado do povo de Deus é um chamado para sermos misericordiosos, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A gente está aqui falando sobre esse sermão de Jesus, esse sermão grande, em que ele fala dessas bem-aventuranças, essas 8 marcas que vão marcar o povo de Deus, e que Jesus quer que a gente tenha, não pela nossa própria força, mas como alguém que foi transformado pelo Espírito Santo. E é bem curioso, porque essa bem-aventurança, ela marca uma diferença entre as 4 anteriores, que a partir de agora vai ser nítido. As primeiras 4 bem-aventuranças vão falar sobre nós em relação a Deus, naquilo que nos falta, não é? Quem é o pobre de espírito? É aquele que não tem nada para dar para Deus. Quem é aquele que chora? Aquele que chora porque é pecador diante de Deus. Não é? Quem é aquele que é manso? É aquele que abdicou da sua força, descobre que não tem força diante de Deus. E quem é aquele que tem fome e sede de justiça? Justamente aquele que sabe que não tem justiça alguma. Mas a partir de agora, Jesus está nos fazendo levar não mais para aquilo que nos falta, mas para as disposições do nosso coração. Ele vai nos guiar a partir de agora para a gente, para aquilo que a gente deve ser em relação não somente a Ele, mas também em relação ao outro. Nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos ter o nosso coração limpo, nós precisamos ser pacificadores, e nós seremos também perseguidos. É por isso então que essa bem-aventurança nos faz contemplar aquilo que nosso coração mais precisa, que o nosso coração deve motivar. Agora, Jesus está querendo nos motivar para a ação. E é pensando nisso que a gente tem que se perguntar então, se bem-aventurados misericordiosos, quem são os misericordiosos? Afinal de contas, o que é a misericórdia? Primeiramente, eu quero falar do que não é misericórdia. Só uma coisa que não é misericórdia. Ser misericordioso não é ser complacente. Não é ser alguém que vê o erro do outro e finge que não vê. Isso é importante, porque a gente vive numa sociedade que, ao mesmo tempo que não tem misericórdia com o erro dos outros, também, por outro lado, é muito complacente com o erro dos outros. Ou seja, ser misericordioso não é ser molengão. Ser misericordioso não é ser mole e reconhecer o pecado. Porque um dos maiores erros da nossa cultura hoje, né? Você não pode falar nada, mas se você falar para alguém, você está errado, se você falar para alguém, isso é pecado, você está pecando, as pessoas, elas vão à loucura, vão perguntar, quem você acha que é, não é? Para dizer que a minha ação, que a minha atitude é pecada. Eles acham isso um absurdo. Obviamente que tudo isso é motivado por excesso de muitos religiosos, né? Muito da religiosidade do nosso tempo também é muito legalista e quer simplesmente controlar as pessoas. Mas isso não quer dizer que a gente não deva falar contra o pecado. Então, ser misericordioso não é simplesmente a gente passar a mão na cabeça de quem está pecando. Não é isso. Ser misericordioso não tem nada a ver com a gente fingir que não vê o pecado. Mas misericórdia significa ter o seu coração na miséria do outro.
É isso que a palavra misericórdia significa. É tão bonito, né? Ter o seu coração na misericórdia, na miséria do outro. Misericórdia é a disposição do nosso coração em demonstrar piedade, em querer aliviar as dores daqueles que estão numa situação de miséria. Misericórdia é isso. E um dos maiores testes de misericórdia, como eu sei se eu sou misericordioso ou não? Um dos maiores testes de misericórdia é como você lida quando você tem poder sobre alguém que te machucou. Quando alguém te ofende, quando alguém te machuca, quando alguém faz algum mal a você, como você age com alguém que te feriu, quando você tem poder sobre essa pessoa? Esse é o grande teste da misericórdia. Saber se a gente é ou não misericordioso, porque a misericórdia é a mãe do perdão. A misericórdia é a mãe do perdão. Colin Timbum é uma holandesa, né, que viveu ali na época do nazismo e que foi presa no campo de concentração por ela e sua família abrigarem os judeus dentro da sua casa, né? Elas tinham todo um esquema e eles foram pegos nesse esquema e acabaram indo para um campo de concentração. E ali no campo de concentração tinha um soldado nazista, um soldado alemão que era particularmente malvado, que fazia torturas particularmente poderosas. E aquela mulher foi profundamente marcada por aquilo ali. Colin Timbum era uma crente da igreja reformada holandesa. E depois que passou aquele período, ela escreveu um livro de memórias, ela contou vários casos, e ela começou a ficar famosa, justamente falando sobre como a fé dela ajudou ela a suportar aquele período difícil no campo de concentração. Embora, obviamente, ela não fosse ali uma judia ou um grande alvo, né? Mas como um inimigo do povo alemão, ela sofreu ali. E ali, ela deu várias palestras e ficou famosa em suas palestras. E uma vez ela foi chamada a dar uma palestra sobre perdão. E ela começou a falar sobre o perdão. Só que quando ela está ali pregando, quando ela está ali falando, ela percebe que ali na plateia está justamente aquele soldado que a feriu e que a machucou no campo de concentração. E ela fala então daquela experiência sobre como aquilo pesou no coração dela, porque ela via que ainda tinha várias mágoas no coração, que aquilo ainda a marcava e a manchava muito. Então, ao pregar aquilo que ela estava entendendo sobre perdão, ela começou a refletir sobre como ela mesma ainda não havia dado perdão. Então, no final daquela palestra, ela decide dar um abraço naquele homem e o perdoar. E, embora ela não se sentisse preparada, ela disse que ao fazer aquilo, ela sentiu como se o próprio amor de Deus estivesse fluindo dela para aquele homem. Porque ela entendia que era isso que Deus havia feito com ela. É isso que Deus faz com todos nós, não é? Quando Ele demonstra sua misericórdia, Ele nos perdoa. Então ela passou a entender o amor de Deus de um modo muito mais pleno naquela tarde em que ela deu aquela palestra. Ao escolher o perdão ao invés da vingança, né? Escolher o perdão ao invés da vingança, meus irmãos, só é possível quando você compreende as profundezas da misericórdia. Somente quando você entende o que é misericórdia, somente quando você entende isso, que você é capaz de perdoar e não se vingar. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que é tão vingativa, não é? Uma sociedade que ninguém quer deixar nada barato. Todo mundo quer recorrer aos seus direitos, recorrer àquilo que acha que é certo e fazer valer os seus direitos. Mas se a gente entender o que é misericórdia, quando a gente tem a oportunidade da vingança, quando a gente tem a oportunidade de retribuir o mal, o que a gente faz? Isso que a gente precisa repensar, não é? Mas por outro lado, a misericórdia também, ela engloba o perdão, mas ela vai além do perdão.
Porque a misericórdia, então, gente, é esse compromisso radical que brota do nosso coração em querer de fato aliviar os efeitos da miséria na vida do outro. E miséria de um modo bem amplo aqui, não é? Porque a miséria é o pecado do outro contra mim, mas a miséria também são os efeitos do pecado no mundo. A pobreza, a falta de amor, não é? Pessoas com problemas de saúde mental, tudo isso está englobado em pessoas que precisam de receber misericórdia e que a gente precisa se atentar. Jesus ilustra o que é misericórdia de maneira muito profunda numa de suas parábolas mais conhecidas, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, que conta a história de um homem judeu que estava ali cuidando da sua vida, que estava ali viajando e passando por uma estrada sinuosa, ele é atacado e machucado por dois ladrões que lhe roubam tudo, dois ladrões que o machucam e que o deixam ali parados para morrer, e que o deixam ali à beira da morte. E ali então passa primeiro um sacerdote, e esse sacerdote olha para o homem, talvez tenha tido pena dele, não é? Mas passa. Afinal, um sacerdote não pode tocar em sangue, não é? Depois passa o levita, outro guardião da religiosidade, que passa ali para aquele homem, mas não faz nada para ajudá-lo. Afinal, a sua religiosidade está ali. Mas um samaritano, e os samaritanos eram inimigos do povo de Deus, eram pessoas que não se gostavam. A gente tem isso muito claro nas escrituras, porque os samaritanos, eles eram o povo de Deus que ficou ali perdido, que morava no norte de Israel, e que teve ali uma mistura de povos, e que passou a reconhecer somente o Pentateuco, e que começou a adorar em outros montes, e que o povo judeu não gostava da religiosidade deles, achavam que eles estavam simplesmente errados. Mas é esse homem samaritano, que era um inimigo dos judeus, que passa por ele e tem misericórdia dele. Esse homem o pega, trata das suas feridas, talvez pega ali um pedaço da sua roupa, ou corte um pedaço da roupa do homem, faz ali um torniquete, ajuda aquele homem, coloca ele no seu animal, leva ele para uma hospedaria, fala para a hospedaria, trata desse homem, paga a hospedagem daquele homem, e ainda diz: eu vou voltar, se vocês tiverem que gastar alguma coisa além para ajudar esse homem, eu vou voltar e vou pagar tudo. Percebe? Jesus está mostrando, ilustrando para a gente o que é misericórdia. Misericórdia é a gente ver a miséria do outro e não simplesmente ter pena, mas a gente ter o nosso coração disposto a aliviar aquela miséria. É a gente ter o nosso coração disposto a engolir a nossa inimizade, engolir às vezes a nossa falta de amor, engolir às vezes a nossa soberba, para poder ajudar o próximo. Ele foi lá e fez tudo aquilo que era necessário para aliviar a dor daquele homem, não é? Isso que é misericórdia, é essa disposição em se envolver na prática. Ter o coração na miséria do outro, é a gente de fato colocar o nosso coração na miséria do outro, é a gente se envolver, não é a gente simplesmente olhar. Semana passada eu falei da música do Marajó, não é? Nosso coração e aquela coisa toda, né, que ficou todo mundo chorando, o evangelho de fariseus. E aí muita gente ouve aquela música, chora, e depois? O que faz com isso? Às vezes a gente está ali, a gente consome tanto conteúdo, né? Estiver ali, a gente está ali subindo rios, aí aparece alguém falando de uma criança necessitada, de alguma necessidade, e aí você passa, você fica triste com aquilo, mas você passa o rio, aí tem alguém fazendo uma piadinha, aí você ri, aí você esquece, não é? Misericórdia, gente, é mais do que a gente simplesmente ficar compadecido no nosso coração. Misericórdia é a gente se envolver de maneira profunda,
não é só o sentimento de compaixão, mas é a compaixão de fato, de aliviar as dores. Estava estudando aqui e vi uma frase muito boa, né? Qual que é a diferença entre a bondade e a misericórdia? A bondade é um amigo que te liga quando está tudo bem, não é? A bondade de Deus é quando ele te liga, está tudo bem, a gente conversa e tal. Mas a misericórdia é quando o amigo te liga quando está tudo mal, quando você não está conseguindo fazer mais as coisas, e a misericórdia vem e te atua na sua miséria. Isso que é misericórdia, agir para que essa situação seja aliviada. E qual é o maior exemplo de misericórdia, senão o próprio Deus? Afinal, Deus não é conhecido pela sua misericórdia. O grande tema da misericórdia de Deus, um dos grandes títulos de Deus na história, um dos versículos mais conhecidos Êxodo 34:6, né? O Senhor bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. O Senhor tardio em irar-se, grande em misericórdia. Deus é conhecido pela sua misericórdia, e Deus é de fato aquele que é mais misericordioso, porque a misericórdia de Deus é justamente o fato de que a bondade de Deus, o amor de Deus, se encontra conosco na nossa miséria, e então ele se mostra para nós compassivo, a sua compaixão. Deus expressa a sua misericórdia de maneira poderosa na pessoa de Jesus. Jesus é aquele que de fato é misericordioso. Jesus é aquele que olha para a gente com misericórdia, porque Jesus não simplesmente sente a misericórdia e sente dozinha de nós do céu, olha, coitadinhos dos pecadores. Não. Jesus ele faz algo. Jesus ele vem e se identifica conosco. Jesus ele vem e desce dos céus e se encarna para poder experimentar as mesmas misérias. Percebe? O coração de Jesus estava tão firmemente na nossa miséria que ele decidiu experimentar essa miséria. E embora ele não tivesse pecado, ele sofreu todas as consequências do pecado. Jesus tinha um corpo que ficava doente, que machucava. Jesus tinha um corpo que sentia tristeza, não é? Jesus chorava, e ao fazer tudo isso, ele mostra o coração dele na nossa miséria. E ao tomar a nossa vergonha, ao tomar a nossa miséria, ao se tornar miserável como nós e colocar essa miséria toda na cruz, ele faz aquilo que é necessário para que essa misericórdia seja exercida em nossas vidas, não é? Ao cumprir aquilo que a gente não pode cumprir, ao pegar a nossa culpa, ao ter feridas profundas da miséria do nosso pecado, ele se torna um Deus misericordioso para aliviar as nossas dores, para aliviar as nossas culpas, para aliviar a nossa vergonha. E esse é o Deus da misericórdia. Esse é o Deus que faz com que a gente possa vislumbrar algo maior. Um Deus cuja sua maior honra foi tomar a nossa vergonha. Um Deus cuja honra foi tomar a nossa vergonha, para que pudéssemos sair da nossa miséria, para que a gente pudesse ter a justiça dele. Esse é o milagre de Deus, essa é a misericórdia de Deus. E essa é a imagem definitiva que a gente tem que ter da misericórdia, não é? Aquilo que Deus fez por nós. Essa que é a imagem que tem que estar montada em nossa mente. Mas ainda tem uma questão aqui, porque o texto diz: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. E aí tem um problema aqui, não tem? A gente dá uma misericórdia para alguém, para a gente receber misericórdia, é isso que o texto está falando? Ou será que a gente tem que dar misericórdia porque a gente recebe misericórdia? Na primeira leitura, parece que o texto está realmente falando que se a gente não for misericordioso com o outro, a gente não terá misericórdia. Mas isso não implica uma relação direta, porque a gente tem que lembrar que aqui está numa encadeação de coisas, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. E aqui
na nossa falta, a gente recebe a misericórdia de Deus, não é? E agora Deus nos leva para a disposição do nosso coração, de ser misericordioso. E o que o texto quer nos mostrar é o seguinte: ser misericordioso é o resultado natural de alguém que recebeu misericórdia, não é? Se você recebeu misericórdia, você obrigatoriamente tem que ser misericordioso com os outros. Jesus fala disso também sobre o perdão, não é? Na oração do Pai Nosso a gente ora: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus diz isso. Jesus ensina isso na parábola do credor incompassivo. A gente falou disso há pouco tempo, não falou? Sobre o perdão. O homem que tinha sido grandemente perdoado de uma dívida que ele não conseguia pagar, mas que não perdoou a dívida de alguém que alguém poderia pagar para ele, não é? E aí, então o que o texto está nos ensinando é que nós não merecemos perdão por perdoar os outros, ou nós não recebemos misericórdia simplesmente porque a gente é misericordioso com o outro, mas a gente só pode falar que a gente recebeu a misericórdia de Deus, a gente só pode falar que a gente compreendeu a misericórdia de Deus, a gente só pode falar que a gente de fato tem a misericórdia de Deus sobre nós, quando a gente de fato exerce e transborda isso para o outro. Percebe? O que Jesus diz na parábola do credor incompassivo, gente, é o seguinte: se você diz que é crente, se você diz que é cristão, se você diz que foi perdoado por Deus, mas não consegue perdoar o seu irmão, não consegue perdoar o seu próximo, você não foi alcançado pelo amor de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: se você não é misericordioso com alguém, se você não tem o seu coração cheio de compaixão por alguém, é porque talvez você não tenha sido de fato alcançado pela misericórdia de Deus. Porque se você é um miserável e que encontrou esse amor, encontrou essa graça, encontrou esse poder maravilhoso, esse Deus que te resgata, e você não transmite isso, e você não é misericordioso com o outro, é porque você não entendeu, é porque você não recebeu. Percebe? Por isso que é tão sério quando Jesus diz isso, porque Ele não quer que a gente tenha uma salvação baseada nas nossas obras, não é? Ele não quer que a gente tenha uma salvação falando assim: só se eu for misericordioso que eu vou ter misericórdia. Não, mas Jesus quer que a gente entenda a misericórdia dele, e que isso nos transmita o fato de que a gente também precisa ser misericordioso com o outro. A gente precisa crescer nessa misericórdia, e é isso que a gente precisa entender, meus irmãos. Jesus, Ele fez algo maravilhoso para você fazer parte do seu reino, e Ele te chama a também ser misericordioso. E é nesse sentido que tudo faz sentido agora, né? A gente é grandemente amado. Jesus nos manda o tempo todo, né, a amar o nosso inimigo. Não é estranho Jesus dizer isso? Porque é muito fácil a gente amar os nossos amigos, aqueles que nos amam de novo. Jesus disse muito para a gente amar o nosso próximo, não é? E parece estranho, mas Jesus nos manda amar o nosso inimigo e amar o nosso próximo, porque na verdade as duas são a mesmíssima pessoa. E é isso que o próprio Jesus fez com a gente. Nós éramos inimigos de Deus, o nosso pecado nos faz inimigos do Senhor, mas mesmo assim Ele se aproximou de nós, Ele se fez próximo de nós ao se encarnar, não é? E então Ele ama os seus inimigos. É isso que Jesus faz. Muitas vezes quando a gente fala de amor, a gente fica muito preocupado se o nosso amor é ou não correspondido. Mas a gente não deveria perguntar ao amor se o amor é ou não correspondido. A gente deveria perguntar sobre o amor: quem precisa dele? Quem precisa do meu amor? Quem precisa que eu exerça amor na vida dele? Essa é a pergunta da misericórdia. Essa é a pergunta que Deus faz de fato. E é nessa promessa então que a gente encontra esse entendimento. A gente precisa amar os nossos inimigos, quem nos feriu, aqueles que nos machucaram,
A gente precisa amar os pobres. A gente precisa amar aqueles que precisam de ajuda. Isso é misericórdia. Mas há nessa promessa da misericórdia algo maravilhoso. A gente tem trabalhado sobre como esse sermão do monte, essas bem-aventuranças, elas também nos falam do fim, não é? E essa ideia de que alcançarão misericórdia, é também a mesma ideia de que o Jairo ainda não. Ao mesmo tempo que a gente já está no reino de Deus, que nos é prometido, nós ainda não estamos. Ao mesmo tempo que nós já somos consolados nessa vida, haverá um consolo final na ressurreição, não é? E aqui é a mesma coisa. Nós alcançaremos misericórdia, porque no último dia, o grande ato final da misericórdia de Deus vai se dar sobre nós. E aqueles que forem misericordiosos, aqueles que forem mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que choram, aqueles que são humildes de espírito, esses encontrarão misericórdia da parte de Deus. A misericórdia que vai acabar com a miséria deste mundo. Tudo aquilo de ruim que um pecado fez com esse mundo, as nossas doenças, elas acabarão. Nós teremos um corpo ressurreto. Esse mundo será um mundo sem miséria, porque Deus exercerá a sua misericórdia. E somente aqueles que estiverem com o coração cheio da misericórdia de Deus alcançarão essa misericórdia. O Espírito Santo nos faz chorar e clamar por essa misericórdia, por essa demonstração final, nos fazendo clamar: Abba, Pai, não é? Nos dando o Espírito de adoção, que nos faz ter certeza disso. Por isso que eu queria terminar perguntando a você: quem precisa da sua misericórdia? Quem precisa que você seja misericordioso? Quem que de fato te ofendeu e que precisa do seu perdão? Você tem compaixão daqueles que de fato passam fome, passam necessidades desse mundo? Como que você pode ter o seu coração mais exercido na misericórdia? Como você age com um irmão que está doente? Com aquele que está preso? Com aquele que passa fome, sede? Com aquele que está perdido no mundo? Não tem noção do que está acontecendo? Aquele que está perdido nas drogas? Como a gente age com relação a tudo isso? Será que a gente tem sido grandes julgadores ou misericordiosos? Baixe a cabeça e ore.